Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma live. E essa live de hoje será com o professor e juiz Platon, de Goiânia, da minha cidade. E espero que vocês aproveitem bastante. Bom dia a todos que estão chegando. Olá! Bom dia. Olá, professora Dia. Patrícia. Bom dia, tudo Ah, bem? estou muito feliz em recebê-lo por Ah, eu que vários estou com esse motivos. convite. Por vários motivos, vou ter que enumerar todos. Primeiro, você é goiano. Não, goiano não, você é mineiro, mas é de Goiânia. Para Eu mim, já me goianei, né? Já me você já se... goianei. Como... Não, mas você, para mim, você é um goianiense, porque você está na nossa terra É, maravilhosa, que eu amo tanto. Mesmo estando em São Paulo há mais de 20 anos, eu não consigo. Todo mundo diz que eu não perdi o sotaque. Olha que absurdo. Eu chego em Goiânia, o pessoal fala que eu tenho sotaque de paulista. Aqui dizem que eu tenho sotaque de goiano. Não consigo, eu perdi, né, o sotaque, perdi tudo. Mas outra coisa assim que me faz assim, são três motivos. Você faz parte do Instituto Goiano de Direito do Trabalho, você é diretor lá. Esse instituto, você sabe como começou? Eu vou contar uma historinha se você não sabe, mas Hum, eu, o Eliomar, o Jerônimo, o Ismar, faltam mais dois que agora não estou me lembrando o nome, estávamos tomando uma cerveja no boteco. Você sabe, Goiânia sem cerveja não é Goiânia, né? é. Olha, o Lara, bom dia, Oh, Lara. amigo Somos Rafael, tudo dois bem? amigos mesmo, viu? E, Lara, você é tão querido por nós dois. É verdade. Meu primo Robson está entrando também. Ah, prazer, obrigado. Então, e aí a gente resolveu que precisava de um instituto científico em Goiânia. Foi assim que surgiu o IGT. Você Legal. sabia Então, Rafael disso? Lara, inclusive, ex-presidente, né, do IGT, Exatamente. e meu pai é associado número um, né, Patrícia? Lógico! Você É, acha que nós não íamos. Então, aí é outro então. motivo. Eu gosto muito do seu pai. E a gente, na a época, ele nos prestigiou muito com esse instituto, sabe? Então, assim, é muito feliz saber que nada é seu. A gente criou isso e hoje é do mundo. Eu fico gratificada de saber disso. É verdade. É verdade. Nossa, e o Instituto cresceu, né? Ele deu muitas alegrias, proporcionou muito conhecimento a muita gente, né? E antes dessa era de congressos online, toda a referência, todo o conhecimento era adquirido nesses congressos do IGT, né? Ali se reuniam Exatamente. grandes nomes, o ministro Olha, Marco Aurélio mesmo veio várias vezes, quantos nós ministros da ST, né? exatamente, o ministro do Marco Aurélio, a gente ficou amigo. E você sabe, o Wagner Gílio, é, Sim. O Zé o Augusto Rodrigues Pinto, que foi, né, ele estava em quase todos os congressos, quase né? todos. E, além disso, olha A aqui, mensagem do Rafael aí. nem precisava prestar vestibular para Nem direito. pensava em prestar vestibular quando você fundou o IGT. Olha, É, Rafael, eu Rafael. não me importo, mas eu só sei que a gente beneficiou essa ideia na cerveja. Tá vendo como ninguém precisa prezar um boteco? Tá vendo? Inspirações etílicas. Ai, ai, E olha os ótimo. frutos que deram. Teve um congresso, né, que teve lá no Castro Hotel, os maiores juristas do país estavam lá. À mesa, Sim. todo mundo sentado. O ministro Marco Aurélio sentado ao meu lado. Esse fato é muito engraçado. Eu não sabia que ele era o ministro Marco Aurélio. Ele sentado ao meu lado, eu peguei e comecei a fazer fofoca da mesa. Falei, aquela ali vai ficar com aquele. Aí ele caladinho, né? Aí eu falei assim, mas como é que você sabe? E nós começamos a conversar. Eu falei, mas porque eu leio a mão. Eu falei, aí ele falou assim, você lê a mão?
Leio. Então lê a minha. Eu li a mão Olha dele. lá. Ele já era ministro, ou você previu que ele era ministro do Supremo? Olha, você vai ser presidente do STF. Não, ele era ministro já do STF, mas eu não Ah, sabia que ele era ministro. E aí eu ah. fui lá, li a mão dele, e eu acertei quase, ele ficou impressionado, sabe? Aí isso sim, me puseram sentada ao lado dele e eu não sabia que ele era ministro. Aí eu comecei a conversar de direito e falei de uma causa que eu tinha e que era sobre divisão de sindicato. Aí ele falou assim para mim, bem educado, simples, falou assim, eu escrevi um artigo sobre esse assunto. Aí, quando ele falou, e eu tinha lido o artigo dele na LTR, Platão, aí Ah. eu falei, e Oh, meu Deus. eu falando de signo, ainda tinha lido a mão dele, Ah, bom demais. várias histórias do GT. É, não, tem muita Agora, história nesse congresso. Aliás, eu tive uma ideia aqui agora, falando com você, né? A gente podia criar um livro de história do GT, né? vamos, Eu não sei, né? vamos, Bom, né? Aí, ó. vamos ser parceiros nessa? Vamos Vamos, ser parceiros? Eu tenho vamos muitas criar. histórias, eu tenho Então, muitas. Então pô, a vamos, gente não tem essas memórias do GT, né, Patrícia? Vamos criar. A gente vai atrás, vai ouvir meu pai, pronto aí, tá vendo? Já valeu a live. vamos. Né? Oi, Lorena, muito obrigada, Oi, Francesca. Lorena. Olha a Francesca Doutora aí. Lorena, Francesca, buongiorno, Buongiorno, Francesca. Francesca. Tô Molto me preocupando com o piacere. nome correto, porque a Francesca aqui no Brasil, todo mundo fala o nome dela errado. Molto piacere essere qui con noi, Francesca. Isso. Grazie mille. Agora, o outro, olha assim, quantos encontros nós dois temos. Você também teve um viés com o meu atual orientador. Então, assim, eu te admiro muito, muito. É recíproco, Patrícia. Eu te admiro pelo ser humano que você é, pela sua generosidade, pela sua simplicidade. Eu te admiro pela sua cultura jurídica. Eu te admiro pela forma que você se está na vida. Olha, é uma honra que você esteja aqui. Ô, Patrícia, obrigado. É recíproco, viu? Eu fico muito feliz com o convite. Desde o início, para mim, eu fiquei empolgado com essa possibilidade e a gente conversando, eu fiquei mais ainda disposto e animado. E para mim, então, é uma honra, fico muito feliz. E assim, com esse tema, né, tão legal que você propôs, né, de pessoas que nos inspiram. Eu fui inspirado por tantas pessoas, né, que mudaram a minha vida. Aliás, eu tenho pensado muito sobre essa questão de digital influencer, né? Porque, assim, eu já fui realmente influenciado por lives que eu vi e, assim, isso determinou certas decisões que eu tomei na minha vida nessa pandemia. Então, realmente é muito legal, né? Ser inspirado por pessoas, você nos inspira, tantos aqui que estão aqui nos inspiram também. Agradeço doutor Lauro, doutor Ortiz que está aqui, Nossa, né? O doutor Rafael Lauro. o Lauro faz parte do meu grupo de estudo com o Guilherme Feliciano. Aquele é grande Guilherme Feliciano, né? Ele é muito elegante, ele prestigia todo mundo, ele é de uma Que elegância. legal. Também acho. Pois é, eu conheci nesse período e estou realmente muito feliz com esse encontro virtual, né? Com o Lauro. O Guilherme Feliciano esteve na minha banca de doutorado, então, amigo querido. Nossa, tanta gente boa aqui, né? Muita. Olha, eu acho que eu estou tão feliz com as lives que eu tô assim, eu acho que é uma comemoração. Toda vez que eu recebo alguém é uma comemoração. Eu fico ansiosa, eu fico doida que chega a hora e para mim é uma comemoração de receber. E eu quero saber como você chegou nesse mundo jurídico. Eu quero saber como que foi esse seu início de carreira. Essa história vai me interessar bastante. Então, vamos lá. É até assim, interessante a gente rememorar, né, assim, o início, porque há muito tempo eu não refletia sobre isso, né, não pensava. Essa questão de direito está tão internalizada, né, já faz parte da minha vida de uma forma tão
acachapante, assim, tão impressionante que, Está assim, impregnado, né? está impregnado, que, assim, é interessante lembrar que quando eu fui fazer vestibular, né, eu estudei em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né, fiz o nosso segundo grau lá, e quando eu fui fazer vestibular, o que eu tinha em mente era algum curso da área de humanas, né, pensei em comunicação, história, e pensei também em direito, mas né, pensava em jornalismo, sempre gostei muito de escrever, né, é uma coisa que eu gosto, eu amo literatura, amo poesia, amo letras Eu em geral, sei, eu amo sei que você ama línguas, né? poesia. Eu amo línguas, então, assim, eu sempre gostei muito dessa área. E eu acho que o direito, assim, acabou sendo uma opção para mim que me permitia, assim, navegar por várias áreas, né? Por vários... Então, assim, me permitia escrever, me permitia estudar e também, de certo modo, garantir um sustento, assim, digamos, talvez mais garantido do que em outras áreas, Ele é né? mais amplo de opções profissionais, né? Exato. Então, assim, e aí eu escolhi direito, né? Nesse período, passei na UFMG, na PUC, lá de Minas também, e entrei na UFMG. Assim, a gente entra com aquela ideia. E logo no início, Patrícia, eu fui assim meio que acolhido, né, pelo professor Joaquim Carlos Salgado, que assim minha Nossa, referência na Faculdade de Direito, né, assim era o titular de filosofia. Então já no terceiro período eu era monitor de teoria geral do direito, fazia pesquisa na área de filosofia com o professor Salgado. A gente tinha um grupo de estudos, Patrícia, que era muito interessante. Todo sábado de manhã, nós íamos eu e mais 3 pesquisadoras para a casa do professor Salgado e olha a que gente beleza. ia estudar filosofia. Então, assim, cada sábado um ficava responsável por fazer uma resenha de um livro de Platão ou de Aristóteles. Então Nossa, era muito que legal. chique! É, eu lembro que eu fazia resenha, a gente discutia, e aí eu peguei, uma vez eu te demo, a gente pegava o banquete e tal, e ia para casa do professor Salgado, e passava a manhã toda, né, do sábado lá. E isso durou vários meses, né? É por Era isso que a você tem Maria, essa formação. Agora eu a entendi. Maria, a Agora Maria eu entendi. Brochado era uma dessas alunas desse grupo, né? Era a Crisnanda, Olha, é, então a gente tinha esse grupo de estudos, era muito interessante, né? Lá na casa do professor Salgado. Isso ficou durante muito tempo do meu curso. Eu fui aí do terceiro até o sétimo período na faculdade, extremamente ligado ao professor Salgado e à filosofia do direito, né? E aí eu fui monitor de teoria geral do direito, fazia pesquisa, né? Fui pesquisador do CNPq, FAPEMIG, né? Que é a Fundação de Pesquisas. E aí fui muito tempo nessa, até eu encontrar a Alice Monteiro de Barros, né? A professora ah, Alice, maravilhosa, né? Que infelizmente nos deixou, mas assim, ela, na verdade, nunca vai nos deixar, porque nunca. ela faz parte da nossa vida, Deixa eu né? te dizer uma frase do professor Amauri, que isso vai ao encontro que você está falando. Um dia eu estava almoçando com o professor Amauri e o Norberto Bobbio tinha acabado de morrer. Nossa, Aí eu falei, professor, o Norberto Bobbio morreu. Aí ele virou para mim e falou assim, mas a obra dele nunca morrerá. é verdade, é verdade. E a Alice, assim, eu acho que eu tô aqui hoje por causa da Alice, sabe, Ela é a sua Patrícia? inspiração? Ela é minha inspiração, sem dúvida alguma. Eu não seria o juiz, eu acho que não seria professor, como sou, né? Assim, com a dedicação que eu tenho, porque ela realmente me inspirou como exemplo de professora e de magistrada, né? A Alice foi professora do meu pai na UFMG, é muito interessante isso, Nossa, né? E depois foi a minha tudo, né? professora, Gerações, né? seguiu essas gerações, e a Alice, assim, era uma professora extremamente dedicada. Ela tem umas histórias assim, que eu não esqueço disso. A Alice tinha, né, ela dava, se o horário dela de aula era das 7 às 9 da noite, ela dava aula sem parar das 7 às 9, não tinha intervalo, não tinha nada, e ela falava o tempo todo, e ela ia falando, e o pessoal anotando várias, né,
tinha muita gente que tinha aqueles blocos assim, de anotações e quem anotava mais, assim, era o mais querido da turma porque tinha o material mais rico, né? E eu lembro da Alice, assim, dando aula, e se alguém chamasse a Alice na porta, assim, para falar alguma coisa, ela continuava dando aula e falando com a pessoa ao mesmo tempo. Então, assim, era muito divertido e era muito gostoso. E como a Alice amava lecionar, né? E eu me lembro, isso sem brincadeira, Patrícia, eu falo com toda a honestidade do mundo. Eu me lembro da Alice falando das aulas da Alice enquanto eu fazia concurso. Eu prestava prova para juiz e lembrando das lições da Alice na minha cabeça. Isso durou muito tempo. E assim, como isso foi determinante, sabe? Porque eu acho que eu não conseguiria passar num concurso para juiz, no primeiro concurso que eu fiz, em primeiro lugar, lá no Pará, se não fosse essa base que a Alice me deu. Essa formação. Mas, olha só, mas o que precede é a filosofia. Então, pois é, eu consegui ter essa base, tanto filosófica, né, do professor Salgado, da teoria geral do direito. Isso gostava muito da teoria geral do processo. Aliás, eu falo isso para todos os meus alunos, falo isso também, falei isso quando eu dava aula para cursinho, né? Falava, gente, a base é tudo, porque o direito, a norma, ela pode mudar na sua... Isso. Né, o Congresso altera as leis, isso vai mudar. Agora, a base, a teoria, os princípios, eles vão permanecer. Isso. E se você souber isso, você consegue resolver qualquer caso complexo que você tenha pela frente. Olha aí, por que isso foi escolhido, né? A inspiração que você vai trazer para quem está assistindo essa live. E essa é a base, né? Que você teve, olha o retorno, você passou em primeiro lugar. E que parece que, salvo engano, você só estudou 5 meses. Me conta essa história. Então, como é que aconteceu? Assim, eu tinha, quando eu estava fazendo faculdade, né? Quando eu estava terminando a faculdade, a minha ideia era continuar como professor. Eu sempre gostei de dar aula, né? Eu já contei essa história algumas vezes, alguns já ouviram, mas assim... Mas eu quero saber tudo. Então, eu me lembro que quando eu era criança pequena lá em Belo Horizonte, né? Eu gostava de brincar com os meus amigos dando aula, né? Então, eu tinha lá na parede do prédio onde eu morava, edifício Maria Teles, em Belo Horizonte, tinha uma parede pintada de verde, como se fosse aqueles quadros, né? E ali eu podia escrever com giz e a gente brincava, os amigos meus ficavam sentados e eu ficava falando sobre o universo, os planetas, gostava de astronomia, de falar também de biologia, então eu dava aula para eles. E aí um dia eu resolvi dar prova, né? Falei, amanhã vocês vão ter prova e tal, estudem isso, isso e isso. No dia seguinte ninguém apareceu para brincar. Então, assim, isso era... Na hora que você foi... Agora é prova de levar a sério. Agora ninguém apareceu. No outro dia eu fiquei sozinho. Gente, ó, eu marquei para tal hora, cadê a turma? Ninguém apareceu. Mas o povo só gostava das suas ideias. O povo nem desceu no prédio, para falar a verdade, viu? O povo, assim, hoje, gente, engraçado, tava um silêncio lá embaixo, sempre tinha muita criança, né? Eu fui síndico mirim desse prédio também. Muito divertido. Olha isso, olha a sua liderança desde novinho, hein? Eu fui eleito síndico mirim, eu lembro, com 36 votos. Pô, tinha muita criança no meu prédio. Mas aí, Patrícia, líder, então eu estava terminando, ou pelo menos essa vontade de ser. E aí eu tinha essa ideia de terminar a faculdade e fazer... E continuar a carreira acadêmica, assim, né? Fazer o mestrado e doutorado. Isso foi em dezembro de 98. Aí, logo no final do ano, eu encontrei meu pai, a gente conversou, e meu pai falou, filho, olha, se você for lá para Goiânia, você pode advogar e tal. Não que isso não seja importante, se você quiser seguir a carreira acadêmica, beleza, mas seria muito bom se você tivesse uma experiência prática, né, profissional. Isso poderia até acrescentar nos seus estudos e tal. Eu falei, pai, legal, e como é que eu faço? Excelente olha, conselho. Eu acho que foi muito válido. Tanto do seu pai, excelente conselho. Eu acho que foi muito válido. E aí, o que aconteceu? Ele falou, olha,
né, a Eliane, que era, né, que é a minha madrasta, ele falou, ela tem um escritório, se você quiser ir lá, né, passar um tempo lá com ela e Grande tal. E profissional aí, também, grande profissional. eu fui pro escritório da Eliane e foi muito bom, lá um escritório grande, com muita, Cases, né? com muitos cases e tal, e assim, lá voando, né? Porque assim, era peça o tempo todo, e eu gostava de pesquisar, então assim, algumas peças mais complexas eu estudava, pesquisava, às vezes passava o final de semana assim para criar uma tese, para um recurso de revista, né? E aí eu gostei muito daquela experiência, foi muito boa, passei 6 meses ali no escritório, fiz audiência, até hoje tem colegas que, né, que fizeram audiência quando eu era advogado, mas aí eu falei, não, eu acho que eu vou estudar para magistratura. E abri o concurso no Pará, isso foi em agosto de 99, eu falei, eu comecei a estudar. Eu falei com meu pai, eu vou tentar essa, vou ficar o tempo todo estudando. E o que foi interessante ali, Patrícia, que assim, eu criei um sistema meu, assim, de estudo que eu fui na época, assim, o meu coaching, né? Então é, eu criei todo um planejamento. É interessante que quando eu, né, eu já vi alguns sistemas, alguns planejamentos que eu fiz de forma intuitiva. Então hoje o pessoal vende o negócio e eu fiz o negócio na minha cabeça, criei lá umas tabelas de estudo, criei sistemas de revisão, né, de matérias. Então eu estudava às vezes 10, 12 horas por dia, intercalando, né, com descansos. Fazia revisões diárias, semanais, Olha quem mensais. está entrando, a Messia. Nossa Messi, doutora advogada Messi, atuante em tudo bem? Goiânia. Minha esposa está aí também, a Patrícia, o Xará, Carlos Um Begales, prazer. coordenador pedagógico da IJUD 18. Não, o pessoal da É, hierarquia dinâmica também que entrou. legal. Olá, saudações a todos. E aí eu criei esse sistema de estudo que funcionou muito bem, né? Porque eu consegui passar, em dezembro eu já estava tomando posse, do mesmo Primeiro ano. lugar, Em 5 primeiro meses. lugar, Aí 5 meses de estudo. o que que mostra? A base, tudo que você fez É. antes, porque não tinha como passar no concurso 5 meses estudando. Olha aí um exemplo. Muito bom. Na verdade, eu comecei a estudar mesmo, porque, assim, embora tenha essa parada, quando eu comecei a fazer direito, trabalho com a Alice. Ali começaram os meus estudos. Embora eu não soubesse a época que eu queria fazer concurso para magistratura, esse não era ainda o meu desejo, Apesar do mas, grande exemplo do seu pai, que também foi uma inspiração para você, né? exato, ele é uma inspiração, sem dúvida, e continua sendo, né, um modelo de profissional. Completou 40 anos agora como juiz, né? Uma marca que poucas pessoas conseguem alcançar, né? Você publicou a foto dele, eu falei, gente, mas que saudade, que coisa boa vê-lo assim, né? E ele continua lindo, né? Com Ele aquela continua idade, eu adoro. simpático. Eu sou fã, né? Mas eu sou suspeito. E ele Doutora adora Mércia, poesia igual você. Você é ele igual a ele. gosta. Doutora Mércia conhece, alguns aqui conhecem aquela figura. Não é porque é meu pai, não, mas eu sou fã. E ele me inspira, realmente me inspirou. E é claro que veio dele essa vontade de, né, de ser juiz também. Mas, assim, a advocacia me deixou com essa ideia. Bom, acho que, né, direito do trabalho é a minha praia, sem dúvida. Fui fazer concurso com essas ideias da teoria geral do direito, teoria geral do processo, constitucional também, que é uma área que eu Ah, você sempre fez gostei muito. você fez uma especialização, né? Eu fiz especialização na UNB em Direito Constitucional, né? Depois eu fiz o mestrado em Direitos Humanos na UFG e o doutorado na UFMG, que foi o retorno, né? Eu dei a volta toda porque quando Voltou eu para a terminei, telinha. quando eu terminei a graduação na UFMG e eu tinha essa ideia de continuar fazendo mestrado, doutorado e tal, fiz um loop aí, dei uma volta de 15 anos até voltar em 2014, né? Que eu voltei. Saí em 99, voltei em 2014, começando o meu doutorado e terminei em 2016. Então foi um período assim de amadurecimento, né? Foi um período em que eu consegui ter uma compreensão da prática, da realidade, né? A magistratura também ajudou e eu sempre digo que essas duas profissões se completam, né? A magistratura e o magistério, porque eu acho que eu posso ser um professor melhor em razão das experiências que eu tenho na magistratura e eu posso ser um juiz melhor
pelo que eu estudo para a minha carreira como magistrado. Então, essas coisas se completam muito assim, eu fico muito feliz, eu sou muito satisfeito e realizado por poder, né, ser juiz de trabalho e professor da Universidade Federal de Goiás, Bom, queridíssima, que já teve tanta gente boa lá e muito. até onde eu quero ficar, né? Goiás como eu disse no início, eu me goianei, então eu quero Mas como permanecer mineiro, aqui. Goiânia é facinho, né? Exatamente, né? Gosta da mesma comida, gosta das mesmas coisas e está muito próximo. Realmente poderia ser um estado só, né? Minas, Goiás, ou Goiás, Olha, Minas. eu fico tão contente com as histórias que eu tenho visto nas lives e eu fico contente que eu fiz escolhas que trazem o objetivo das pessoas contarem história, de partilhar a vida delas conosco, é também de revigorar o gosto pelo direito do trabalho. Olha que prazer te ouvir sobre direito, olha que alegria, né? Bom demais. Ontem a Adriana Calvo também falou que dava aula quando era pequena, igual você. Olha, que legal, que massa. Então Boa, isso é muito bom. agora a gente poderia começar, depois dessa feliz, né? Porque eu fico muito feliz de contar ouvir sua história. Agora vamos para o tema? Vamos lá. Então vamos. Esse tema eu acho assim, extremamente oportuno. Hoje é o momento, é o tema mais atual que a gente tem, assim, um deles. E eu queria ouvir você sobre isso. Diga. Então, eu tenho muito interesse sobre esse tema teletrabalho. Engraçado que lá no livro do Quarteto Trabalhista, né, do Antônio Humberto, Fabiano Coelho, Ney Maranhão, a gente fez primeiro uma divisão prévia. A gente é uma obra coletiva, né? Todos colaboram em todos os textos, mas a gente fez uma divisão prévia para um texto base, né? De cada um, e depois a gente fez duplas, depois a gente compartilhou o texto com todo o quarteto e cada um pôde contribuir. Então, aquele primeiro livro da reforma trabalhista da editora Ridel, eu fiquei com essa parte do teletrabalho. E o primeiro lugar que eu fui ler foi logo o texto da professora Alice, né? Então, Lógico. e a Alice era futurista, né? Ela era visionária, Eu tive ela o prazer de impressionante, conhecê-la né? no congresso da LTR. A professora Mauri me apresentou. E além Fantástica. disso, além de competente, ela era linda. Ela era muito bonita e muito simpática e muito agradável. Então eu fui lá, né? Ela falava sobre isso, né? Falava como, né, um trabalho à distância e tal. Claro que ainda não era muito difundido à época, era possível, né? Se imaginava, mas ali na década de 90 era algo que se vislumbrava, né? Então eu peguei esses textos da Alice, alguns, comecei a rascunhar ali esse tema do teletrabalho e me apaixonei por esse tema, né? Porque eu acho que ele faz parte inexoravelmente do nosso futuro. Eu acho que não tem como dissociar, né, o futuro do trabalho do teletrabalho, não tem realmente essa possibilidade. A gente não Sim. sabe como vai ser, né, como vai ser difundido o teletrabalho, mas a gente não tem dúvida que ele estará presente no nosso futuro. Sim. E aí eu fazia algumas críticas, né? O quarteto totalmente assim, em sintonia em relação a essas críticas, aos problemas que a gente tem do teletrabalho, e comecei também a estudar as legislações comparadas. Aí eu fui no Código do Trabalho português, né? Fui na legislação dos países da América Latina, da Europa, descobri que até mesmo, né, na América do Norte, nos Estados Unidos, tem coisas sobre teletrabalho. Por exemplo, há uma preocupação nos Estados Unidos quanto à ergonomia no teletrabalho, embora se fale tanto que, né, nos Estados Unidos não tem nada sobre direito do trabalho, mas Não é verdade. existe, não é verdade, né, eles têm essa preocupação. Então, assim, e eu fui vendo as falhas, né? Por exemplo, a falta de preocupação com o direito à desconexão no trabalho, da saúde mental, aquele artigo 75E, né,
totalmente pobre, insuficiente para regulamentar as questões do teletrabalho, né? Dizer apenas que o empregador deve orientar os empregados e os empregados E assinar o como? termo de responsabilidade. E Como como? fiscaliza? Como entra na casa? E a questão da intimidade, né? Exatamente. Quer dizer, a nossa regulamentação é totalmente insuficiente. A gente não fala nada sobre, não tem nada no nosso direito sobre direito à privacidade, sobre direito à desconexão. E aí eu comecei a estudar sobre isso, né? Escrevi um artigo com a Carolina, ela até né, entrou aí, com o Rafael Lara também, que participaram, com a Carolina sobre direito à desconexão, sobre toda essa preocupação de saúde mental, com o Rafael Lara sobre os gastos no teletrabalho. E assim, é um tema que realmente me encanta. E eu imagino, Patrícia, que assim, o teletrabalho acabará sendo uma forma alternativa de trabalho, né, que estará presente em muitas profissões, né? Ainda que não totalmente, né? Não acredito que todas as profissões, ainda aquelas, mesmo aquelas em que é permitido o teletrabalho, em que é possível, né? Por exemplo, você não vai pensar no teletrabalho para atleta de futebol, não faz sentido. Tem profissões que não realmente são incompatíveis. Mas, doutor Rodrigo, obrigado pela presença aí, muito Rodrigo! feliz. Obrigado com a sua presença. Então, escrevemos com o doutor Rodrigo também, né, sobre a reforma trabalhista, também com o Rodrigo, com o Kleber, com o Marcelo Palma, outro livro também que eu tive a honra de participar. Então, eu fico imaginando o teletrabalho no futuro como um sistema híbrido, usado em muitas profissões, né? Ainda que o empregado não permaneça totalmente em teletrabalho, ainda que não seja, né, uma Agradeço, regra. Rodrigo. Legal. Rodrigo, grande amigo, grande É professor. engraçado você colocar sobre o sistema híbrido, porque a primeira live que eu fiz foi com o professor italiano, o Alberto Alberto Levi. Lev. Ele, Fantástico. Eu ele, assisti, né? Ele fala sobre o lavoro agile, né? com esse lavoro, eu entendi bem, lógico, além de ver os artigos dele, ele coloca isso que você está falando, só que é regulado na Itália. Pois é, e Entendeu? nós não temos, né? A única coisa que nós temos no Brasil é falando que o teletrabalho é aquele prestado preponderantemente fora das dependências do empregador, que depois veio a medida provisória 927, né, que perdeu a eficácia em 19 de julho, dizendo que poderia ser totalmente em razão da necessidade de isolamento social, mas a gente não tem na nossa legislação uma possibilidade de haver esse sistema híbrido de Essa uma forma flexibilidade. permanente, essa flexibilidade permanente. Eu acho que a de lei ferenda, a nossa lei poderia até evoluir para isso, permitindo mais esse sistema híbrido. Agora, a gente sempre passa pela dificuldade do controle, né? Eu vi o professor, né, italiano na sua live falando que lá não há controle de tempo e não há controle de lugar. Né? É um Não, trabalho e não totalmente é flexível, exigido né? nem a tecnologia, você viu? Eu vi também, é verdade. Então, Então, não assim, é a mesma espécie nossa. não é. E não pensado no sistema brasileiro, a gente ainda não contemplou essa possibilidade. Eu até Exatamente. acho que é um passo além daquilo que eu estou pensando, É sabe? É um além. upgrade. É É, exatamente. é Além. um upgrade. É isso mesmo, ó, realmente tem essa confusão. Teletrabalho é uma coisa que o home office é uma espécie, né, de teletrabalho e tal. É. Mas aí o que acontece? Eu imagino O que a gênero é gente. trabalho à distância e os outros são Isso. espécie. Eu imagino que nós vamos passar durante um período por esse sistema híbrido, sabe? Algumas profissões vão ter essa faculdade de passar alguns dias da semana, né? Lá ele deu o exemplo na sua live, ele colocou o trabalhador, por exemplo, segunda, terça e casa, terça e quarta, né? Passa dentro, quinta e sexta passa em casa, né? Passa dentro da É. empresa em parte da semana, em casa no restante. Eu fico imaginando que isso vai ser a realidade de muitas profissões no Brasil, né? Em São Paulo mesmo, Já né? é Com costume, a que a pessoa ela fica de
de terça a quinta ou de segunda a quinta trabalhando na empresa e na sexta ela Na faz. sexta. Isso, para fugir daquele trânsito, né, do Isso. rush de sexta-feira, aquela hora do rush terrível do final Mas da já não tarde de sexta. vejo problema. Você vê problema? Eu não vejo problema quanto a isso. Acho que, de certa forma, né, a legislação alberga isso quando permite que haja essa preponderância de trabalho presencial ou de teletrabalho. Acho que pode haver uma dificuldade em relação ao controle de horário, né, nesses casos, mas eu não veria problema, a princípio, com essas formas. A dificuldade maior ela surge quando nós chegarmos, e acredito que um dia a gente chegará, a esse sistema que hoje já é pensado na Itália, né, desse lavoro ágil, aí, né, desse lavoro agile, né, esse teletrabalho dessa forma totalmente flexível, né, sem controle de horário, beirando aí uma parassubordinação, né, beirando Sim, uma forma... ele falou, no artigo, ele diz que fica entre a parassubordinação e a autonomia. Mas Isso. ele entende que é parassubordinado, né? Porque ele É. é um trabalho contratado. É interessante isso, muito interessante. Exatamente. Então, assim, eu acho que é um futuro não muito distante, sabe? E o coronavírus acabou acelerando, né, essa realidade, porque nós somos forçados a isso, né? Muita gente foi forçada ao teletrabalho. E eu não vejo eu vejo com bons olhos o teletrabalho, porque, de certa forma, permite, né, você conciliar, de certa forma, a vida familiar com o trabalho. É claro que para Olha, algumas pessoas isso eu gera uma vou dificuldade. colocar uma questão para você. A hierarquia dinâmica que até entrou e que saiu, eles colocaram uma provocação esses dias no Instagram que eu achei interessante, que eu gostaria que você observasse essa ótica. Eles colocaram essa provocação. Pode pedir indenização o trabalhador que usufrui de algum espaço da casa dele em razão para a empresa? Eu achei Então, ótima. O que você achou? muito boa. Então, eu acho que é possível sim, aí né, ele vai fazer misturar, né, a vida privada dele com a empresa, quer dizer, nós vamos ter o escritório dentro do lar, né, até no artigo com a Carolina a gente fala, né, lar, doce escritório, né, queria até saudar aqui a Larissa do nosso programa de mestrado em Direito Público, Direito e Políticas Públicas da Eu também UFG, quero legal, saudar. Adriana, tanta gente boa aqui. Eu quero saudar a Tatiane, ela foi minha estagiária e hoje é uma grande advogada que está aqui também. A minha ex-aluna da pós-graduação, Angeline, que entrou já também. Eu gostaria de saudar também. Continua, meu Então, querido. aí a lei, né, a nossa lei hoje, ela é também insuficiente em relação a essa responsabilização pelos gastos, né? Ela só fala que deve haver a previsão em contrato escrito, né? Não traz algumas bases mínimas, né? Por exemplo, no Código de Trabalho português, ele fala que a presunção é de responsabilidade do empregador. Isso. E aí você coloca um problema que vai além de toda essa discussão, né? Que é a simples responsabilização por gastos, quem deve pagar a internet, quem deve pagar, né, a compra de equipamento, se Qual que é a sua necessário. opinião sobre isso? Então, eu acho que a regra deve ser a assunção dos riscos da atividade econômica pelo empregador, como está lá no artigo 2º. Né? Não havendo previsão, quem assume os riscos, quem assume a responsabilidade por gastos é o empregador. Né? É claro que existem aquelas situações, por exemplo, o empregado ele passa ao teletrabalho, mas aquilo não implica em gastos extras para ele. Como no aumento de internet. Ele já tinha internet na casa dele, ele já tinha gastos com energia, ele vai poder ficar com a família e aquilo não altera em nada. Então, evidentemente, eu acho que é razoável, já tem decisões nesse sentido, né? Eu já vi decidindo nesse sentido, de que, nesse caso, não haveria nenhuma responsabilidade do empregador. Mas, afora isso, qualquer coisa que seja extra,
uma necessidade de aumento de velocidade, né? Eu acho até que essa ocupação de espaço dentro de casa poderia gerar, sim, quem sabe, aí um aluguel, né, desse espaço, né, um valor arbitrado para a responsabilização, né, para o uso desse espaço, lembrando que isso pode gerar uma série de problemas, dependendo do produto, né, quem sabe, né, até, vamos supor, guardar produtos químicos, produtos que tragam algum malefício à saúde, né? Esse é um problema, a gente não sabe qual produto que está ali. Outra coisa que pode surgir ali é algum acidente em relação a isso. Vamos supor que ali tenha produtos empilhados, o empregado tem que subir numa escada para pegar, ele caia, né, para pegar um produto e sofre um acidente, tem uma perda da capacidade parcial ou definitiva, né? Ele tem uma redução qualquer aí da capacidade laborativa em razão disso. Quem que vai assumir essa responsabilidade? Por isso eu acho, Patrícia, assim, que a nossa lei deveria ser muito mais vasta, muito mais ampla, muito mais detalhada a respeito disso, porque... Você não acha que depois dessa pandemia que houve, ela teve, a 927 teve algumas inserções, você não acha que agora virá alguma coisa? Eu acredito, né? Até o doutor Rodrigo, ele faz parte daquele grupo de autoestudos do trabalho, né, que foi instituído. Há muito a colaborar para a evolução da lei, né? O grupo já discutiu muita coisa lá e assim, eu imagino que nós estamos mais maduros para essa evolução. Esse período da pandemia, ele fez com que a gente vivesse uma realidade, né? Todo mundo foi forçado a ela, como a doutora Mércia disse aí, o doutor Lauro também corroborou, o teletrabalho veio para ficar, eu não tenho a menor dúvida, como ele vai ser é a questão, né? Mas eu acho que nós estamos muito mais preparados, em razão dessa experiência da pandemia, a aprimorar a nossa legislação, né? Trazendo para a norma essas questões como o direito à privacidade, o direito à desconexão, a responsabilidade pelos acidentes, né, no home office ou no teletrabalho em geral. A questão do controle da jornada também, eu acho que nós estamos muito mais maduros para isso, porque aquela regra do 62, inciso 3º da CLT, aquela coisa, não tem, nunca tem hora extra para o teletrabalho, isso não é verdade, né? A gente sabe que havendo um controle, até o doutor Rafael Lara tem uma discussão interessante sobre isso, ele chega a dizer que o trabalho, o home office controlado, ele não é teletrabalho, porque isso seria incompatível com a natureza. Embora valha essa discussão teórica e acadêmica, a jurisprudência trata isso como teletrabalho. Ele fala, teletrabalho, se houver controle de jornada, tem hora extra. Então, eu acho que nós precisamos... Vamos colocar uma pimentinha aí nessa discussão, que eu adoro? Vamos lá. Pimentinha é comigo mesmo. Ótimo. Você acha que, independente do controle, o excesso e o aumento de trabalho e a comprovação de trabalho extenuante não vai violar toda a legislação? Aí entraria no artigo 9º. Você não acha que isso é possível? Com certeza, totalmente possível. E assim, além da própria além da própria do próprio direito do empregado às horas extras, né, nesse caso, se se puder aferir a produtividade dele e se constatar que aquilo que ele realizou dentro daquele período seria impossível que ele o fizesse observando apenas a jornada contratada. Então, assim, além do direito à hora extra que pode surgir, mesmo que não haja controle só por aferir a produtividade, eu entendo também que, a depender da situação, ainda pode haver uma indenização por dano existencial, né? Porque se ficar comprovado que aquilo exauriu o trabalhador, que não permitiu ter uma vida digna, conviver com a sua família, porque ele era o tempo todo demandado, porque ele tinha que cumprir certas tarefas que eram muito mais
difíceis, complexas ou de um volume muito maior, eu creio que pode chegar não só ao direito às horas extras, mas também a uma indenização por dano existencial. Isso. Então, isso é muito complicado, por isso que, assim, eu particularmente, eu sou até simpático à existência de controle, sabe? Você poder logar e deslogar, né? Você poder fazer o login, logoff e ter aquele tempo. Eu vivo isso, né? Porque agora estou em teletrabalho, né? Trabalhando para a Enamate, organizando os cursos, fazendo os cursos online, e eu me sinto muito mais esgotado nesse modelo do que antes, porque você vai, por exemplo, para um congresso, você conversa com as pessoas, como você mesmo deu exemplo aí, né, lá no início com o ministro Marco Aurélio, lendo a mão do Marco Aurélio, deve ser fantástico. Essa aí vai para o livro do GT, com certeza. Com certeza. E aí, quer E dizer, eu li aquele do Wagner momento... Gil também. Eu li do Wagner Gil também. Aí, ótimo, então, pronto aí, outra história. Mas aí, Patrícia, aquilo ali é um momento de distração. Você vai ali para um cafezinho, né, num congresso, você se distrai, você renova suas forças, você se revigora. Agora você participa de um congresso online. Como eu participei, por exemplo, tivemos o evento do Ágora, do MDT lá, do Yuri, do Fabrício. Eu fiquei o dia inteiro. Eu saio exausto de um congresso desse. Totalmente. Né? Então, assim, porque a gente não tem aquele momento assim, você não tem uma sala né, para você bater papo com alguém, e mesmo que você fizesse isso no ambiente virtual, não é a mesma coisa. Você não tem aquela doçura, aquele aconchego do abraço, né? Você ter aquele momento de você fazer uma brincadeirinha, você estar ali com seus amigos e tal. Você não tem isso, né? Então, eu acho que esse modelo esgota muito mais a nossa mente, e isso faz com que o teletrabalho acabe sendo muito mais Olha que está nos assistindo, a desgastante. Olivia. Olivia, assisti a live também, muito A Olivia boa. Direito Internacional foi do Trabalho. maravilhosa a live dela, né? Legal, fantástica. Ela É um tema que eu gosto muito. É uma cientista, é uma gracinha, é linda, É eu gosto demais. tanto dela. E eu faço parte do grupo de estudo dela com o professor Guilherme, que também dá aula. Fantástico. Legal, fantástico. Então, aí assim, eu acho que esse teletrabalho, nesse modelo de hoje da pandemia, a gente não tinha outra alternativa, né? E assim, sem dúvida, Patrícia, com todos os defeitos, é o melhor dos mundos, sabe? O teletrabalho. A desembargadora daqui da segunda região, que eu também entrevistei, a Ivete, ela colocou, a gente da noite para o dia estava em teletrabalho. Foi, exatamente. E assim, e agradecendo a Deus, né? Porque assim, uns com contrato suspenso, outros sendo dispensados, e outros com teletrabalho, com todos os defeitos do mundo, né? Quem pôde manter a sua renda trabalhando, beleza. Agora, por um período. Se você imaginar isso por muito tempo, isso realmente vai trazer problemas, vai trazer transtornos psicológicos para as pessoas, porque o teletrabalho tem as suas vantagens, mas também tem as suas... social, né? Exatamente, tem as suas desvantagens, né? Essa sensação que você não tem no teletrabalho de pertencimento, né? Isso causa problemas para o sindicalismo, a dificuldade, por mais que você possa, por exemplo, ter greves por redes sociais e tal, mas não é a mesma coisa. Dizem que isso interfere até na criatividade do trabalhador, né? Na própria produtividade. Então, assim, para mim, o ideal, o melhor dos mundos é esse sistema híbrido, trabalho presencial, teletrabalho. Essa diversificação, né? Essa diversificação com regulamentações. Me parece que isso vai ser implementado nas escolas, pelo menos aqui em Goiânia, né? Vai haver esse revezamento, nem todas as turmas vão todos os dias, então uma turma vai para a escola, outra vai ficar em casa e depois revezam. Eu tenho um filho de 9 anos que está também, né, semana que vem voltam as aulas com tudo. Então, a previsão é essa. E eu, particularmente, sinceramente, eu não acho isso ruim, sabe? Porque, assim, essa possibilidade de você ter esse contato é muito bom. Teve uma experiência na Austrália muito interessante, que eles
simplesmente, é mais do que isso, eles simplesmente tiraram o trabalho na quarta-feira. Eles tiveram uma experiência. Os trabalhadores vão trabalhar menos, né, tempo, uma carga horária menor, e vamos ver como é que vai ficar a produtividade. Então, o trabalhador trabalhava segunda e terça, folgava quarta, trabalhava quinta e sexta e folgava sábado e domingo. O que eles tiveram? Um aumento de 30% na produtividade. Isso é muito interessante. Assim, é a prova daquele livro, né? Menos é mais, né? Porque a verdade é que essa carga horária que se tem hoje, e assim, a gente passou da hora de ter essa discussão sobre a redução da carga horária no Brasil, porque 44 horas semanais chega a ser insano dentro desse nosso contexto. O que eles perceberam lá na Austrália? Que trabalhando um dia a menos a semana, eles produziam mais porque eles estavam inteiramente focados naqueles outros dias que eles estavam trabalhando. Então, a pessoa vai para o escritório, fica ali, bate papo e tal, ela rende em tempo líquido muito menos, porque durante a semana, ela não tem tempo de ir ao banco, não tem tempo de programar alguma coisa, e ela folgando na quarta-feira, ela tem um dia útil para realizar as tarefas que ela precisava fazer, de ir ao banco, fazer alguma coisa. Então, assim, essa discussão sobre a redução da carga horária, eu acho que está muito ligada à questão do teletrabalho também, sabe? Porque você tendo uma produtividade em menos tempo, podendo conviver com a família dentro de determinado horário, eu acho que com isso todo mundo ganha. A empresa ganha, o trabalhador também ganha, porque ele vai ter essa possibilidade de ter a sua vida familiar, de ter mais descanso, e com as novas tecnologias é possível trabalhar, né, produzir bem mais em menos tempo. Então, esse para mim é um futuro que eu vislumbro. Claro que essa discussão também vem com o direito à desconexão, com uma série de coisas, essa preocupação com a saúde mental do teletrabalhador. Seria importante se você pudesse ilustrar, porque foi uma questão de todos. Foi uma questão do jurista da Itália, da nossa professora desembargadora Ivete, e de um colóquio que eu assisti. A questão da exaustão, principalmente no trabalho da mulher, foi todo em Portugal, na Espanha, na Itália, foi tudo aferido. Sim. O que você tem sobre isso para nos trazer? Olha só, Patrícia, o que é interessante, né? Primeiro, só abrindo um parênteses aqui, que é importante falar quando se fala de teletrabalho, né? Que ele também traz uma disparidade em relação aos próprios recursos que o trabalhador tem. Isso já foi demonstrado nas pesquisas, né? Quanto maior o nível social, as condições que tem, a pessoa se adapta muito mais ao teletrabalho. Então, nós temos uma realidade em relação às próprias condições sociais. Culturais, sociais. Então, quanto maior, né, quanto maiores as condições econômicas, maior a adaptação ao teletrabalho. Essa é uma realidade, é um parênteses que vale a pena dizer, isso já tem pesquisas que mostram isso. Mas, assim, a dificuldade que tem, né, a mulher que tem, né, as suas responsabilidades com a família, com as crianças, e as pessoas em geral, pode ser mulher ou homem, né? Isso não faz muita diferença, mas isso é mais intensificado. O pessoal da complicada entrou aí, ó. Ah, legal, massa. Prazer aí, saudação a todos. Então, assim, essa é uma realidade que afeta, às vezes, duplamente aqueles que têm menos condições, porque vão ter dificuldade de conexão e tudo mais, e também aqueles que têm responsabilidade com a família, que têm que cuidar de filhos ou de pais e tudo mais. Então, esse é um problema. E isso faz sobrecarregar ou maximizar ou potencializar os danos que essa pessoa tem pela dificuldade de conciliar essa vida familiar com o teletrabalho. Então, você cuidar dos filhos, às vezes, isso gera um desgaste muito maior. Né? Você poder estar ali voltado ao teletrabalho e você ter que dividir essa atenção com responsabilidade no lar, isso causa
um estresse, uma dificuldade muito grande, podendo chegar à exaustão. Se você falar disso em pouco tempo, né, no período da pandemia, é uma coisa, mas se você estender isso ao longo de anos, com certeza isso vai trazer sérios danos psicológicos, transtornos psíquicos em razão desse desgaste que você vai ter. Então isso é muito preocupante, sabe? Eu acho que há necessidade da gente ter até, quem sabe, congressos específicos sobre isso, né? Nós temos um congresso em Goiânia sobre saúde mental no trabalho, de repente focar nesse tema, né? Trazer luz sobre essa realidade, porque, de fato, é algo muito preocupante e não à toa, né? Foi tema de todos esses debates que você teve nas lives e tal. Então, principalmente agora, na época da pandemia, ocorreu porque é uma questão cultural, como você bem colocou, que a responsabilidade de cuidar dos mais velhos é da mulher. Isso foi uma das questões. Acontece muito, sim. Né? Então, e o afastamento da mulher do mercado de trabalho, porque o que ela escolheu? Não, vamos deixar o homem e eu vou cuidar dos filhos e dos meus pais. Quer dizer, houve um retrocesso no trabalho da mulher. Exatamente. Isso é muito importante a gente observar, né? Exatamente. E a Alice, como nós falamos, né, aqui muito, era defensora da mulher, né? Aquele livro maravilhoso, A Mulher e o Direito do Trabalho, ali é fonte de muito conhecimento, de muita riqueza, e ela tinha essa preocupação, né? E ela fazia estudos comparados também, o livro viajou o mundo inteiro, né? Ela viajou o mundo para trazer todo esse conhecimento para nós. Mas essa questão, Patrícia, realmente é algo que precisa de um tratamento legislativo mais adequado, né? E nessa realidade. E tem o caso também, Platão, eu acho que essa trabalhadora é estrangeira, salvo engano. Ela foi dispensada porque nas reuniões a criança chorava. No meio da pandemia. Imagina. Olha só. Eu acho que dá até para considerar como uma dispensa discriminatória aí nesse caso, né? Mas me parece que não foi no Brasil, entendeu? Eu não me lembro da reportagem, não consegui aferir tudo. Então, assim, mas eu se chegasse aqui, eu daria nulidade dessa dispensa tranquilamente. Eu acho que nós temos que realmente, como cientista que a gente quer buscar a ciência, nós temos que realmente rediscutir o direito, o trabalho à distância, né? Sim, como gênero, com certeza. Isso tem que ser. Para a gente realmente aprimorá-lo. É uma boa saída, mas precisamos de aprimoramentos, né? Precisa de alguns aprimoramentos. Acho que a gente tem que escrever mais live e fazer mais questões sobre o teletrabalho. Acho que com certeza. Temos que repensar bastante, né? É isso aí. A Suelen está falando aí que foi na Califórnia. Isso mesmo. Califórnia, tá vendo? Então. Eu falei que não era aqui. Olha, vamos despedir, porque senão eu quero gravar. Eu tô com medo de cair aí essa. Pois daqui a... Então, um beijo a todos, agradeço a todos que participaram e muito agradecida a você, meu querido. Ô, Patrícia, eu que agradeço, é uma oportunidade muito boa. Meu filho Lucas entrando aí agora. Ô, Lucas, já estamos na despedida, mas valeu aí a sua... Eu vou ter que encerrar. Pois não, mas ainda tem um minutinho antes de cair. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui. Para mim foi uma alegria, Patrícia. Eu acho que essa ideia sua, né, de trazer pessoas para falarem sobre a história, sobre a vida, isso é muito bacana, porque realmente assim, eu me sinto influenciado por pessoas, né, que foram fundamentais na minha vida. E vamos levar adiante essa ideia do livro sobre GT, porque, olha, isso aí assim, foi muito bacana nessa live. Vamos sim, vamos levar adiante. Vamos. Querida, obrigado, viu? Beijo, tudo de bom, viu? Tudo de bom a todos que estiveram aqui conosco. Um abraço, até mais. Abraço para quem é de abraço, beijo para quem é de